Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero. Lembrando, inscreva-se aqui no YouTube e siga a gente lá no Instagram. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o melhor e o pior fundo imobiliário do mês de setembro de 2019, o mês passado, mas antes eu queria te pedir um negócio. Deixa aqui nos comentários para mim qual foi o seu melhor ou o seu pior fundo imobiliário no mês passado ou o que você espera de vídeo. E esse domingo, tá, eu vou sortear uma caneca e um Moleskine, né, um caderno do nosso podcast e vou postar lá no grupo do Telegram, tá, de fundos imobiliários. Então, deixa aqui o seu comentário a respeito de fundos imobiliários e domingo eu posto o sorteio. Eu sempre faço um videozinho para provar que não tem treta. Eu posto videozinho lá no nosso grupo de fundos imobiliários do Telegram, que é totalmente gratuito. Então, se você gosta de fundos imobiliários, tem dúvidas, entra lá no fundo, o link está aqui na descrição, é tudo gratuito. O dia inteiro o pessoal batendo papo sobre fundos imobiliários e para concorrer é só você deixar um comentário. Mas chega de enrolação, vamos lá. Afinal de contas, qual foi o melhor e o pior fundo imobiliário de setembro? Vamos começar pelo pior. É claro, eu vou colocar aí na tela para você. Então vamos lá, olha. O pior fundo imobiliário de setembro desse ano foi o RBFF11, Rio Bravo e Fix. Ele caiu 9,78 e mesmo, né, com os proventos, ele ficou aí com uma queda de 9,55. E se nós repararmos aqui na tabela, a gente percebe que de toda essa lista, a gente vê aí o VRTA11, nós temos outros fundos aqui que caíram bastante, 7%, 5%, mas curiosamente ele foi o único fundo que caiu no ano e caiu também em 2018, tá? Então a gente repara aí na tela, se nós olharmos também o HTMX11, que faz parte da carteira aqui do canal, ele caiu, por exemplo, 7,44%, mas no ano está dando 12%, em 2018, 27%, eu estou olhando aqui na minha tela. Então assim, em relação ao HTMX, eu vou fazer vídeo semana que vem da minha carteira, mas eu estou muito confortável, caiu 7% esse mês, mas subiu 27% em 2018 e mesmo com essa queda de 7%, ele subiu 12,5% esse ano. Então eu estou muito tranquilo, mas vamos deixar isso para minha carteira. Hoje o importante é nós falarmos do RBFF11. Bom, eu imprimi o relatório desse fundo aqui, aquela famosa impressão ostentação colorida. E a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: este fundo, vocês não vão achar muito histórico dele com esse nome. Por quê? Porque ele tinha outro nome e outro gestor. Ele se chamava Fix11. Então eu estou com o relatório dele aqui em mãos, tá? É um fundo pequeno, 35 milhões. Ele está fazendo uma nova emissão. E qual a característica dele? Ele é um FOF, é um Funds of Funds, é um fundo de fundos. Como é que ele funciona? Ele tem esse valor e ele compra outros fundos. Bom, teve essa mudança, tá? Era do Banco Fator, agora está com a Rio Bravo. Então eu vou dar mais uma analisada deles, mas basicamente, como é que ele está funcionando hoje? Bom, hoje, nessa nova gestão, 80% dos investimentos tem que ir, tá? Para fundos listados no IFIX, então não pode ser qualquer fundo imobiliário, 10% CRI e 10% LCI e LH. Então assim, essa é a diretriz do fundo. É um fundo que não tem tantos cotistas assim, 1.270 cotistas. Não é que seja muito pouco, mas nós temos fundos com muito mais cotistas, o que dá uma liquidez um pouco maior. Então assim, ele teve essa queda, teve toda essa mudança, tá? No dia de hoje eu olhei, ele continua caindo um pouco, mas a gente tem que ver agora, tem que acompanhar. Eu tenho aqui a lista, vou colocar a lista aqui dos principais ativos que constam no relatório, no último relatório que eu tenho, que é de julho de 2019. Ele tem aqui, eu vou colocar os principais aí na tela, os principais ativos. Você olha aí, você pode olhar a posição deles em FIA, em CRI, em renda fixa. Então assim, não tem muito mistério, é um fundo pequeno com pouco cotista e teve essa queda. Não é nenhum fundo que eu pretendo entrar, nem recomende, não recomende. Então assim, é um fundo que eu vou até passar a acompanhar, porque eu estou olhando alguns fundos de fundos, mas não fede nem cheira. Se você sabe alguma coisa que eu não sei sobre esse fundo,
me deixe aqui na descrição. Então, bom, esse foi o pior fundo de setembro. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos lá para a nossa listinha dos melhores fundos. Então vou colocar na tela aí. E antes de eu colocar na tela é o seguinte, ó. Para com esse negócio de ficar comprando e investindo em fundo imobiliário por valorização ou desvalorização. Você tem que investir ou deixar de investir porque você acha uma boa. E esse mês eu estou fazendo uma série de vídeos sobre fundos imobiliários, inclusive tá, os 5 pontos que eu levo em consideração ao investir no fundo imobiliário. Então você não pode me culpar das cagadas que você está fazendo aí. Então eu vou mostrar aqui os melhores fundos do mês passado, mas você não vai fazer a besteira de pegar a listinha dos 5 melhores e comprar aí não, hein? Pelo amor de Deus. Então, produção, põe na tela aí os melhores fundos imobiliários. Bom, tá aí, ó. O melhor fundo imobiliário de setembro, vamos olhar aí, foi o XTED11, o TRX. Aí, meus amigos, eu já falei desse fundo aqui. Por que que eu já falei? Porque ele teve uma queda imensa. Hoje, ele tem um prédio em Macaé, tá? Ele tem um prédio em Macaé, onde estava a Petrobras, e a Petrobras saiu. Então, esse prédio não tem ninguém. Esse fundo não está rendendo dividendo. Aí você vai falar, pô, mas que estranho, né? O fundo subiu 13,90%, quase 14%, e ele é um fundo ruim? Sim. Porque o que está acontecendo? Saiu a notícia, eles divulgaram, inclusive no último relatório, que tem uma empresa de educação, tá? Eu depois falo o nome da empresa no nosso grupo do Telegram lá para vocês. Tem uma empresa de educação que deve assumir esse prédio. Então o que acontece é que ele teve uma queda muito grande, esse fundo, eu vou colocar o gráfico aí para vocês na tela, ele teve uma queda muito grande. Aí agora, com a expectativa de alguém locar esse imóvel, ele começou a subir. Só para vocês terem uma ideia, além dessa alta de 14%, eu vou colocar na tela aí o gráfico hoje, tá? Esse fundo está com uma alta de quase 10% só no dia de hoje. Eu estou olhando aqui em tempo real. Então, assim, vamos tomar muito cuidado. Por quê? Eu não sei em que ponto está essa negociação, tá? Para a locação. Agora, imaginem se esse negócio der errado. O que vai acontecer? Esse fundo vai cair 30% num dia. Ah, mas e se esse negócio der certo? Pô, legal, o fundo vai continuar subindo. Agora, a minha posição em fundos imobiliários não é uma posição especulativa. Posso até montar uma posição especulativa. Se eu soubesse, inclusive, ó, tá certinho aqui, ele vai fechar e tal, talvez eu até investisse nesse fundo. Mas tomem muito cuidado. Por quê? O que vai acontecer? Imagina o sujeito que está entrando hoje no mercado de fundos imobiliários. Ele vai lá e fala, caramba, esse fundo subiu 14 mês passado, 10 num dia, poxa, eu vou entrar. Aí o cara entra sem saber nada, porra nenhuma desse mercado, aí no dia seguinte cai 30% do fundo, ai, meu Deus, o que está acontecendo? Socorro, o que eu faço agora? Nunca devia ter investido em fundos imobiliários, isso é um cassino. Porra, não é um cassino, é você que está investindo no lugar errado. Então, voltando à tela aí, o XTED, conforme eu falei, subiu 13,90, foi o melhor fundo. E depois, em segundo lugar, um dos queridinhos aqui do canal, o VISC, com 8,64 de valorização, 9,45 juntando cota e dividendo, e vem apresentando um desempenho de 15,90 no mês. Então, falei do pior fundo de setembro, falei do melhor fundo de setembro, e eu quero que você não esqueça, deixe um comentário aqui sobre fundos imobiliários, porque no domingo eu farei um sorteio e vou postar lá no nosso Telegram. Mas o mais importante é que você acompanhe esse quadro que eu tenho feito todo mês, o melhor e o pior fundo imobiliário do mês. Por quê? Porque com isso você vai conhecendo novos fundos, eu vou conhecendo novos fundos, e isso evita com que a gente faça algumas cagadas no mercado. É comum, é muito fundo para estudar, é muito segmento para entender, e assim todo mês a gente vai aprendendo junto aqui sobre todos esses fundos imobiliários. Já conhecemos o XTED, agora conhecemos esse outro que caiu bastante, continua caindo, e assim a gente vai aprendendo. Mas eu aguardo você semana que vem no melhor vídeo do canal, que é onde eu falo sobre a minha carteira de fundos imobiliários. Então bate no sininho aqui para que você seja notificado. Eu vou falar sobre 9 fundos imobiliários no mesmo vídeo. Te aguardo lá, é isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho. Até a próxima.